Amados irmãos e amigos que nos assistem através do Instagram, através desta mensagem, deste vídeo que estamos transmitindo agora, tantos quantos nos ouvem, sou o pastor Amarildo, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, com um dia abençoado na paz do Senhor Jesus, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem. Congregamos ali no Sudoeste, primeiro, vice-pastor do nosso pastor dirigente Cosme Araújo, no setor Sudoeste, na rua C89, quadra 141, lote 3. Você é o nosso convidado para estar ali. E nesta manhã queremos compartilhar, tirar um pouco momento aqui para compartilharmos acerca da palavra de Deus. Eu quero meditar aqui um pouco acerca de um versículo que tem me chamado a atenção, encontrado no Salmo de número 50, Salmos de número 50, e no versículo 21, nos diz o seguinte, a palavra de Deus, presta atenção: estas coisas tens feito, e eu me calei, pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Aleluia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, lendo este salmo, este versículo aqui em apreço, nos deparamos com esta oração feita por Asaf, este salmo escrito por Asaf, que era um salmista, compôs muitos salmos, muitos cânticos, de adoração ao Senhor, em forma de salmos. E através deste salmo ele fala sobre o governo de Deus no mundo, sobre o prazer que Deus tem na obediência, até mesmo mais prazer na obediência do que no sacrifício. E parece que este salmo já apontava para a graça salvífica, que ao longo dos séculos vinha se manifestando ao mundo, na vida de alguns homens de Deus, e alcançou seu ápice lá no Gólgota, quando Jesus Cristo, o Deus Criador, o Deus Filho, entregou a sua vida em sacrifício perfeito pela humanidade, para nos dar assim acesso à salvação mediante a graça de Deus por meio da fé. A salvação é obra simplesmente e puramente da graça de Deus. Ela não depende de nossas obras, de nossos méritos. Existem algumas filosofias e até religiões por aí em que a pessoa alimenta a hipótese errônea e equivocada de que as boas obras contribuem para o aperfeiçoamento, para a evolução, para a iluminação e até para a salvação daqueles que as praticam. Mas a Bíblia refuta esta errônea filosofia ou maneira de pensar. Porque boas obras não servem para salvar ninguém. Boas obras é fruto de quem já é salvo. As boas obras é o fruto natural na vida de quem é salvo. Quem teve um encontro com Cristo, queira ou não, ele vai praticar as boas obras. Então, a graça, ela independe de suas boas obras, do seu sacrifício, dos seus méritos. A salvação veio pela graça de Deus, uma dádiva imerecida, dada ao ser humano, ao pecador destituído de Deus, não por seus méritos, mas pelas misericórdias infinitas do Senhor. A graça veio sobre o homem, não levando em conta as suas ignorâncias, suas ofensas, seus pecados. Simplesmente Deus nos amou primeiro. E através da mensagem do Evangelho somos alcançados. E quando ouvimos a mensagem e cremos, nós somos alcançados por esta graça imensurável e salvífica, que entra em nossa vida, fazendo transformação tremenda e radical em todos os campos e em todas as áreas da nossa vida. Isto é a graça de Deus. A graça é algo muito mais além do que a imaginação humana possa alimentar. A graça é a maior dádiva que Deus já ofereceu à humanidade, dando ao homem
a salvação, o perdão dos seus pecados, a esperança e certeza de vida eterna. Mas é necessário que o homem ouça o Evangelho, creia em Jesus Cristo, aceite-o como único e suficiente Salvador e renuncie os seus pecados, os seus vícios, sua vida pregressa, a idolatria, e sirva a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou, conforme o próprio Senhor Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Meus amados irmãos, lendo este versículo aqui, eu fico meditando na realidade que estamos vivendo nestes dias, onde observamos tantas pessoas com valores tremendos, com virtudes, talentos tremendos que poderiam estar investindo no reino de Deus e na eternidade, gastando aquilo que lhe foi confiado nos prazeres efêmeros desta vida. Tenho visto muitas pessoas que um dia abraçaram o Evangelho, nasceram no Evangelho, cresceram no Evangelho, serviram a Deus nas igrejas, chegaram até a ser consagrados a diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, e hoje estão de mãos dadas com o próprio diabo. Hoje estão presos no vício da bebedice, da prostituição, do adultério. Estão presos numa vida pregressa, sob o domínio de um espírito de apostasia, onde ele não acredita mais em nada daquilo que ele acreditava, onde ele não abraça mais nada das verdades que eles foram ensinados pelos pais, pelos seus líderes, pelos pastores que um dia pastorearam a sua vida. Simplesmente, essas pessoas parecem que desistiram de relutarem contra o mal e contra o pecado e se tornaram escravos de Satanás. Se tornaram os cavalos de Satanás. Estão num beco sem saída, no fundo de um poço. E quanto mais houver brecha para ele afundar, mais ele vai naufragar na fé e no lamaçal do pecado. Vivem uma vida de fachada, uma vida de aparência. Aparentam ser aquilo que não é. E aquilo que jamais serão, a menos que se voltem para Deus. A menos que se arrependam, a menos que deixem seus pecados. A menos que abandonem seus vícios. A menos que confessem seus pecados e deixem. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre seus pecados nunca prosperará. E quando falamos de prosperidade, não estou falando de riquezas. Porque tem muitas pessoas ricas que são piores que os mais miseráveis que existem nesta vida. Enquanto que existem muitas pessoas miseráveis que são mais ricas do que os mais podres de ricos que existem neste mundo. É uma controvérsia. Mas a clara e objetiva verdade é que a fé, a integridade e a fidelidade a Deus faz toda a diferença na vida do ser humano. Muitas pessoas vivem desfachada, mas Deus nesta manhã quer arrancar esta máscara de fachada, esta máscara de hipocrisia da tua vida. Eu me lembro que quando novo convertido, dirigido o culto ao ar livre lá no Maranhão um dia, no final de um culto que nós estávamos na rua pregando, chegou um rapaz se acabando de chorar. Chorava pedindo que nós orássemos por ele. Pedindo que nós orássemos por ele. Pedindo reconciliação. Ele era afastado do Evangelho e queria voltar para Jesus naquele momento. Oramos por aquele rapaz. E depois aquele rapaz foi contar a história triste que ele havia escolhido. Que ele havia traçado na sua vida. Ele havia se desviado do Evangelho quando casou. E ao longo da sua vida, ele viveu uma vida pregressa. Uma vida de trairagem, de orgia, de bebedice, de amizade falsas. Quando chegou um determinado tempo, sendo já adiantado em anos afastado do Criador, ele perdeu os seus filhos. Ele tinha 3 filhos. E naquela semana ele tinha perdido o último filho dele. E a sua mulher também. Morreram afogados. E o filho, por último, tinha morrido de acidente. E aquele homem chorava. E aquilo marcou a minha vida. Aquilo marcou a minha vida. Porque hoje eu fico às vezes pensando, aquilo nunca saiu da minha mente. Hoje eu fico pensando quando eu também, que um dia abracei o Evangelho e me afastei do Evangelho. Fiquei ainda 2 anos afastado do Evangelho.
e fui chamado de uma maneira drástica por Deus. Tive que morrer para aprender a valorizar a vida. Deus me deu o direito de viver novamente. Deus me trouxe de volta à vida após ter sofrido um assalto e receber no meu corpo 23 facadas. Morri e lá do outro lado Deus mandou eu voltar. E o que Ele me mostrou ali eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Hoje eu fico alimentando esta verdade. Às vezes é necessário Deus levar o homem além do túmulo para provar o quanto Ele é bom, o quanto a sua misericórdia é real, o quanto a sua graça é verdadeira. E tem muitas pessoas que vivem teimando nesta desobediência, nesta apostasia, neste coração endurecido, nesta falsidade, nesta falsa aparência, nesta falsa piedade, neste falso cristianismo. Vive uma máscara de cristão quando na verdade não é. Na verdade não passa de um alcoólatra, de um viciado, de um drogado, de um adúltero, de um prostituto ou de uma prostituta. Vive de casa em casa, de amantes em amantes, sem encontrar o prazer real da sua vida. E você nunca vai encontrar, a menos que você se volte para Deus, a menos que você confesse o seu pecado e deixe. Só aí você vai encontrar o verdadeiro sentido da tua vida. E aprove a Deus que você tenha a oportunidade de reconhecer o teu erro, como o filho pródigo um dia caiu em si, reconheceu o quanto estava errado depois de ter jogado tudo fora. Mas ainda assim ele voltou para o seu pai e o seu pai estava esperando de forma amável, o abraçou, beijou, deu a ele a melhor roupa, um anel, deu sandálias novas, mandou que matasse um novilho cevado e fez uma grande festa. Assim também está Deus à tua espera. Você abandonou os caminhos do Senhor. Você tem tido a oportunidade de aceitar a maldade, como pode receber no mundo, que é a salvação. E tem levado com a barriga. E você tem dado desculpa. Você tem procurado desculpa no erro dos outros, no erro das pessoas. Sendo que você também é errado. Sendo que você não tem moral, autoridade moral de apontar o erro de quem quer que seja. Você tem que se mirar no espelho e enxergar o teu erro, a tua podridão, a tua falha, se arrepender, se voltar para Deus enquanto é tempo. Deus quer salvar a tua vida. Deus tem planos tremendos na tua vida. Mas não brinque com a misericórdia de Deus. Não brinque com a justiça de Deus. Eu quero ler para você um trecho muito sério que se encontra lá em Romanos, antes para finalizarmos, que diz aqui o seguinte. Romanos capítulo 11, versículo 21, diz assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, que foram Israel, os judeus, teme que te não poupe a ti também, que é um zambuzeiro. Você não é israelita, você é um gentil. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecer na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Meu irmão, meu amigo, eu não sei qual a situação e o drama que tu tens vivido. Eu não sei qual a teia em que você está preso, qual a armadilha que o diabo tem prendido você. É na bebedice? É nas drogas? É no adultério? É nas amizades coloridas? É nas paixões infames da carne? É no homossexualismo, no lesbianismo? Eu quero te dizer nesta manhã que o sangue de Jesus é poderoso para remir a tua alma. O sangue de Jesus é poderoso para te libertar das garras de Satanás. Mas cabe a você dar o primeiro passo. Cabe a você tomar a atitude de reconhecer o teu erro, se voltar para o teu Deus e resgatar os valores que você perdera. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus possa nos dar a sua graça para que nós que estamos em pé possamos continuar uma vida de vigilância para não cairmos. E aqueles que estão caídos, Deus possa dar graça para que se levante, antes que a morte venha e faça valer o juízo de Deus. Porque após a morte seguirá o juízo. E o juízo de Deus é tremendo. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos dê do seu despertamento e da sua graça, agora e para sempre. Em nome de Jesus eu agradeço. Recebe esta palavra, é para mim, é para você, é para a igreja do Senhor Jesus e para tantos quantos estão afastados dos seus caminhos e para tantos quantos ainda não provaram do evangelho da sua salvação. Deus os abençoe. Amém.